Amém, queridos. Deus é soberano. Amém? Você crê nisso? Então vamos agora olhar o que a Bíblia diz a respeito disso em Romanos 9. E eu queria dizer a você que até o capítulo 8, Paulo trata da situação de pecado de todo o homem. Capítulo 1, 2 e 3, ele vai dizer que todos pecaram. Judeu e gentil. Democraticamente, todos estão debaixo da ira de Deus. E aí ele começa o capítulo 4, capítulo 5, 6, falando de uma justificação pela fé, pela graça. Não é mérito do homem, não é pelo esforço dele, é por uma ação exclusiva de Deus. Deus faz um ato da justificação. E no capítulo 7 e 8, então, ele vai tratar de dizer que esse processo, desse ato de Deus de justificação, é um ato dele, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha ação, ele escolheu me justificar. Mas que no momento que eu sou alcançado por ele, tem um processo dele, do seu Espírito em mim, chamado santificação, a qual eu me envolvo nele e eu começo a viver esse processo de santificação na medida também que permito a ação do Espírito Santo na minha vida. E aí, ele encerra essa conversa e entra em 3 capítulos, que eu particularmente acho os 3 capítulos mais complexos, porque ele é uma gargalhada de Deus em toda e qualquer teologia que as pessoas fizerem. É Deus rindo dos homens, tentando decodificar, tentando colocar Deus dentro da caixinha. Ficou muito escuro aqui, né, queridos? Pode acender mais aí, porque parece que nós estamos lá. Agora eu vi vocês, queridos. Deus não está preso a nenhuma teologia. Deus não está preso a nenhum conceito do homem. E é por isso que o texto de Romanos 9, 10 e 11 vai tratar de um grande paradoxo, um grande problema. Não sei se você já ouviu falar de Armínio e Calvino. Em poucas palavras, o calvinista crê que tudo é Deus. Tem nada que o homem fez. E Armínio vai dizer, opa, tem algumas coisas que é responsabilidade humana, que tem que ser uma ação nossa. Por isso, as nossas decisões são feitas num livre arbítrio. E Calvino vai dizer, não, as decisões já foram pré-destinadas. E a briga vai nos séculos. E aí Deus pede para Paulo escrever o capítulo 9 de Romanos 10 e 11, que ninguém consegue chegar a uma resposta conclusiva. Esse é o nosso Deus. Por isso, o título da minha mensagem é a soberania de Deus. E digo de antemão, meus queridos, brigar por causa disso é gastar tempo à toa. Porque Deus está nem aí para as minhas perguntas a respeito do que o outro crê, do outro pensa, se essas perguntas não passarem por Jesus. A salvação, elas são muito, muito tolas. Então vamos ler o texto e vamos ver qual que é o problema desse texto. O problema desse texto é o seguinte, é que o texto diz que Deus escolheu os judeus para ser o povo dele. Então se ele escolheu, eles são os chamados, os eleitos. Se são eleitos, não tem como eles fugirem da graça e do amor de Deus, não é verdade? Premissa número 1. Agora a premissa número 2. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Povo de Deus, judeu, rejeitou o Filho de Deus. Então, se tem totalmente essa ação de Deus, onde eles não podiam resistir à ação de Deus, eles não podiam rejeitar o Filho de Deus. Verdade? Então os calvinistas ficam com problema. Mas, aí o texto vai descrever situações onde Deus fez aquilo que humanamente não deveria fazer. Porque ele é soberano e escolheu quem ele quis. Aí os arminianos já ficam, não teve livre escolha. Foi uma coisa que Deus escolheu. Então, por isso, é tão difícil a gente dizer sobre um texto desse se você tem uma posição única e não consegue dialogar com outras posições.
Por isso eu quero ler o texto e trabalhar somente no que o texto diz. Chama-se teologia bíblica. E aí a gente tira do que o texto está querendo afirmar para a gente. Primeira afirmação que eu acho importante é fazer um meia-culpa nossa quando nós condenamos ou taxamos Paulo de um apóstolo apenas dos gentios, que se preocupa apenas com os gentios e não tem amor nenhum pelo seu povo judeu, que é um apóstolo dos gentios que desistiu do povo judeu e ficou só com o povo gentil. Não é verdade. Paulo importa com a salvação dos seus irmãos judeus. Isso está no versículo 1, 2, 3 e 4, e parte do 4, que diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Paulo está dizendo, eu tenho uma grande tristeza porque vocês rejeitaram o Filho de Deus. Essa é a minha grande tristeza e por isso, quem rejeita o Filho de Deus não tem a salvação. Então eu não posso esconder a minha tristeza que o povo que Deus se revelou o rejeita. E eu fico pregando o evangelho para os gentios enquanto o meu povo está se perdendo. Essa era a crise do Paulo. É a mesma coisa de você ganha o seu vizinho para Jesus, conhece um monte de gente, prega o evangelho, mas a sua casa as pessoas não estão se convertendo. Essa era a angústia, essa era a tristeza de Paulo. Segunda afirmação que esse texto me traz é que Paulo afirma que Israel é o povo escolhido de Deus, que é o povo separado por Deus. E olha só o que ele vai dizer no versículo 4b e o 5. Deles é a adoção de filhos, adotados como filhos de Deus. Deles é a glória divina. Deles as alianças que Deus fez com o seu povo. Aliança em Noé, aliança em Moisés, aliança em Abraão, aliança em Davi. Todas as alianças que ele fez com esse povo. A concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são os patriarcas, a partir deles se traça uma linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre, amém. Esse povo eu não posso negar, Paulo está dizendo, eu não posso negar que eles são o povo escolhido de Deus. Deus escolheu se revelar através deste povo à história. Deus escolheu se revelar através de pessoas dessa linhagem, dos judeus, eu não posso negar que Deus os escolheu. Ao mesmo tempo que eles se perderam, Deus os escolheu, e aí está a nossa crise. Porque se escolheu, não deveria se perder. E se perdeu, e se foi escolhido, deveria aceitar o Cristo, e não aceitaram. Mas Paulo afirma uma outra coisa, que a palavra de Deus não falhou. Depois disso, então, ele vai fazer essa pergunta, versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Paulo, então, está dizendo aqui o seguinte, queridos, resolvendo a questão, o povo escolhido rejeitou o Messias e, por isso, mostram que alguns estão salvos, outros não, porque alguns não rejeitaram a Cristo. Quando a gente lê lá em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz, e veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram, não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se chamarem filhos de Deus. O que está dizendo aqui é que Paulo está respondendo que a palavra de Deus não falhou. Houve um chamado e houve um atendimento, porque existe uma diferença, e Paulo está dizendo, entre filhos naturais e filhos da promessa. Filhos naturais são os nascidos da carne e sangue. E por isso que o versículo de João, no capítulo 1, versículo 12 em diante, vai dizer, não os que nasceram da carne ou do sangue, mas sim dessa descendência de Deus. Então ele vai dizer, nem todos
os descendentes de Israel são Israel, porque para Deus, Israel é quem aceita, recebe o que de Deus veio para ele. E o que de Deus veio para Israel foi o filho dele amado, como diz lá, da linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Quem é Israel? Israel é todo aquele que é o filho da promessa, que entendeu que a promessa de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Quando Abraão sai da sua terra e da sua parentela, ele vai construir uma nação em cima de uma promessa de Deus. E a promessa de Deus revelada na pessoa de Cristo, para que houvesse um povo escolhido por Deus. Mas então Paulo vai fazer mais uma afirmação, e nessa afirmação contida em vários versículos daí para frente, do versículo 7 em diante. Paulo vai afirmar nem que é calvinista e nem que é arminiano. Paulo vai afirmar que Deus é soberano. Deus é soberano. E soberano, segundo o dicionário Michaelis, diz que é alguém que está revestido de autoridade suprema, que governa com absoluto poderio, que domina, que tem poder, que exerce poder sem restrição ou sem limite. E aqui está uma das grandes dificuldades nossas, maior ainda do que se adequar ao conceito do livre-arbítrio ou da predestinação, é se submeter a um Deus soberano. Nosso problema não está nessa teologia arminiana ou calvinista, nosso problema é na teologia que tanto arminianos quanto calvinistas pregam, Deus é soberano. E nós não gostamos da ideia de soberano porque nós vivemos num conceito que aparentemente nós temos liberdade e democracia. Eu posso pensar o que quiser, fazer o que quiser, do jeito que quiser, desde que não fira o seu direito. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é este o modelo de tratamento com Deus e com o seu povo. Deus faz sim o que Ele quiser e não deve nenhuma explicação para mim. Se Ele dá essa explicação, porque Ele é amoroso. E esse é o grande problema dessa passagem. Não é se eu tenho livre-arbítrio ou se é tudo predestinado. O grande problema dessa passagem é que eu sou servo de um Deus soberano. E as coisas que Ele faz não precisam de lógica nem explicação. É a gente que se submete a Ele, não é Ele que se submete a gente. Essa passagem de soberania me leva a um patamar de não da cognição, não do entendimento para obedecer, mas da fé para obedecer. Esse é um grande problema. Eu não entendo tudo que está na Bíblia, mas eu creio pela fé que o meu Senhor fez e por isso eu obedeço. Esse é o grande problema do cristão pós-moderno. Nós temos dificuldade de obedecer simplesmente por obedecer, porque nós queremos compreender, dominar, rejeitar se não concordamos. E esse é o problema da passagem. Aliás, esse é o problema de nós com a passagem. E a primeira coisa que ele vai dizer, então, é que Deus é soberano. E a primeira prova da soberania de Deus, ele vai trazer dois personagens do Velho Testamento chamados Isaac e Ismael. Ismael nem aparece na cena, mas ele está contido intrinsecamente. Ele vai dizer, Deus é soberano. E Ele é soberano para fazer o seguinte, versículo 7, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. Paulo está dizendo, Deus é soberano e tem o poder de manter a sua promessa. A história é de dois meninos. Ismael é fruto de um relacionamento de Abraão com a sua serva Agar, a serva de Sara. Só que a promessa de Deus
para Abraão era que ele teria um filho de Sara. Então, talvez é fácil entender a soberania de Deus, porque a soberania de Deus é seguinte: ele não precisa da minha ajuda para cumprir a promessa de Deus, dele. Deus é soberano e ele se garante. Ele não precisa da minha mãozinha. E o que acontece na história é que a promessa veio a Abraão e a Sara, mas a promessa demorou a se cumprir. E foi demorando, até que a Sara disse: ó, eu já estou ficando velha, você já também, já está velho. Então, o único jeito da gente ver essa promessa de Deus acontecendo é que você se deite com Agar, tenha uma filha, um filho dela, e aí você vai perpetuar a sua descendência, porque daí sim nós vamos ter a grande nação que Deus prometeu para nós em Gênesis 12. E Abraão olha para ela e fala assim: eu vou fazer um esforço. E aí tem um relacionamento com Agar. E aparece Ismael na história. E Deus vai dizer: não, eu não suscitei filhos de Abraão no contexto como descendente apenas. Esses não são o Israel que eu criei. O Israel que eu criei vai nascer a partir de Sara e de Abraão. E aí a Sara ri. Diz assim: acho que ele não sabe o que está acontecendo comigo. Acontece que Deus ri de Sara, porque ele fala assim: você não sabe o que eu estou fazendo em você. Porque eu sou soberano. Os métodos naturais eu rio deles. Porque eu sou soberano. Eu não estou preso à lógica humana, a diagnósticos humanos. Eu não estou preso a nada disso. Eu estou acima disso porque eu sou soberano. E é por causa disso que você vai ter um filho do seu ventre aos 90 anos, para que ninguém possa dizer que não foi algo sobrenatural. Até aí tudo bem, a gente consegue entender a soberania, porque Ismael não é filho da promessa, e a promessa era Isaac. Isaac vem bonito, nasce, cresce, casa-se com Rebeca, e a Rebeca tem 2 filhos. E Deus novamente vai dizer assim: você crê que eu sou soberano? Eu sou soberano. Eu sou soberano para cumprir o que eu prometi. Eu sou soberano que não preciso da ajuda de vocês, por isso Isaac é a resposta disso. Mas eu sou soberano porque eu tenho a minha livre escolha. Eu não estou preso a nada. Versículo 10, 11, 12, 13. Esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Aí você vai dizer assim: claro, o primeiro dá para entender a soberania de Deus. Isaac é filho da promessa de Deus com Abraão e com Sara. Mas Isaac e Jacó e Esaú? Nascidos do mesmo ventre, de Rebeca, do mesmo pai, o da promessa. E na linha sucessória, o mais velho é que lidera a casa. No Oriente é assim. O mais velho, inclusive, cuida dos pais na velhice. Ele se torna o líder da casa, até o final da vida dos pais. Cuida dos pais. Ele que é o irmão que reparte as coisas da casa. É ele quem lidera a casa. E seria, então, logicamente, Esaú. E aqui alguns tentam empurrar o texto para caber dentro do nosso entendimento e dizer assim: não, mas Deus viu que Esaú ia ser mau. E por isso escolheu Jacó. Agora Paulo vai dizer: nananina, não venha inventando coisa. Ele vai dizer: todavia, versículo 11, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Antes,
sem que esses meninos não fizessem nada, que Esaú não fizesse nada de errado. Deus escolheu Jacó, vai entender? A história de Jacó e Esaú, e na sua Bíblia talvez esteja pior, não a tradução, mas pior a expressão, amei Jacó e odiei Esaú. Agora, essa palavra odiar, na verdade, é realmente uma rejeição. A escolha de um automaticamente rejeita o outro. Se você escolhe uma camisa, você rejeitou a outra. Se você escolhe um sapato, você rejeitou o outro. Você não pode usar os dois ao mesmo tempo. Algumas mulheres queriam, mas é impossível. Escolhas remetem a decisões de abrir mão de um e colocar o outro em evidência. E Deus escolheu Jacó. E se nós olharmos a história da presciência, eu não escolheria nenhum dos dois. Você sabe o que Jacó quer dizer? Jacó quer dizer suplantador, enganador. O cara com o nome desse vai ser escolhido para ser o líder e se chamar Israel? Gente, não. Mas Deus escolhe Jacó e diz assim: eu sou soberano e eu não sigo lógicas naturais. E a minha soberania está aí. Não tem a ver com o que eu vi lá na frente ou o que eu pré-vi, mas tem a ver com a minha liberdade de escolha, e eu escolhi Jacó. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Pós-modernidade, nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina que as nossas escolhas devem estar submissas à soberania de Deus e da palavra. E aí a pergunta é essa: mas se Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, Deus não é justo? Como é que esse que escolhe um e rejeita outro? E Paulo vai afirmar que Deus é justo, versículo 14, 15, 16, 17 e 18. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois se ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo, do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei, exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece a quem Ele quer. Está ficando pior ainda o nosso entendimento e a nossa polarização. Porque antes eu ainda poderia dizer: escolheu Jacó porque Jacó ia ser Israel. E aí a gente sabe, Esaú virou aquele povo complicado e tal, era o vermelhinho e tal. Já vermelhinho é cor do inferno, e a gente inventa um monte de coisa. Mas Deus escolheu o povo de Israel, e aí tem Faraó e Moisés, e quem lê o livro de Êxodo, muitas vezes a Bíblia vai dizer assim: Deus endureceu o coração do Faraó para não deixar o povo sair. E algumas vezes vai ter lá que Faraó endureceu o seu coração. Vai entender? Tem explicação lógica? Não tem. A história de Moisés e de Faraó revela que Deus usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, para o propósito que Ele quiser. Chame isso de qualquer nome, mas eu chamo de soberania de Deus. Goste você, isso te incomoda, você é do movimento social liberté, não sei. Mas eu não consigo ver isso na Bíblia, onde Deus se amolda a nossa necessidade como um pai desesperado para que o filho diga assim: você me ama? Não, essa criança eu preciso cuidar dela mais assim, porque ela não sabe receber não. Ela vai crescer traumatizada, isso é coisa de pós-modernidade. Não, eu não posso dizer para você algumas verdades, porque senão você vai ficar magoado comigo, e daí você mimimi. Deus está acima dessas coisas e Ele cria um povo
para ser o seu povo e tem soberania sobre esse povo e usa circunstâncias e pessoas exatamente para a glória dele. Não dá para entender. E nem estou pedindo para você aceitar. E nem estou pedindo para você falar assim, agora eu entendi. Porque se você falar entendi, eu vou pedir para você me explicar. Porque eu não sei. O que Deus viu no faraó? Ele adorava deuses tal. Agora, se você conhecer a história de Abraão, da onde ele foi tirado? A Bíblia vai dizer em Hebreus que Abraão é da terra dos caldeus, povo idólatra. Abraão não adorava o Deus verdadeiro, Abraão adorava o povo idólatra, os deuses idólatras. Pode ver lá na Bíblia. Gente, não dá para entender. Aí Deus falou assim, não, mas eu gostei de você. E chamou Abraão. Então, quando a gente olha para esse texto, a única coisa que a gente, e eu achei interessante, ouvindo algumas pregações sobre isso, o Ed René fala assim, a mínima coisa que você deve procurar nesse texto é justiça. Se você entrar pelo viés da justiça, você vai ficar doido. Mas você tem que entrar pelo viés da soberania de Deus, e no capítulo 10 e 11, entrar pela graça de Deus. Não perca capítulo 10 e capítulo 11, a nossa novela, tá? Essa aqui com o apoio da Record. Deus se compadece de quem Ele quiser. Porque Ele não vai ser injusto. Se você pensar que a Bíblia diz, em Romanos 1, 2 e 3, diz que todos pecaram, todos merecem o quê? Olha lá, gente. Inferno? Não gosto dessa palavra. Tá bom, condenação. Se todos merecem o inferno, e se ele pinçar alguém, é injustiça? Se ele tirar alguém dentro da caixinha do inferno, é injustiça com os que ficaram? Não! É graça para os que foram alcançados. Esse é o grande problema nosso, nós não conseguimos olhar isso como justiça, porque coitado dos outros, não, coitado de ninguém, não tem coitado. Porque todos nós somos pecadores, carecemos da glória de Deus e somos condenados ao inferno, mas pela graça nós fomos salvos e alcançados. É por isso que você tem que olhar para a sua salvação com alegria, porque você foi agraciado. Não havia nenhum mérito em você e Deus escolheu você graciosamente. Não por causa dos seus lindos olhos, não porque a sua cabeleira é fértil, não porque você tem PhD, não porque você é rico, mas porque Ele te alcançou pela graça dEle. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Mas é engraçado que nós falamos assim, é injusto, os outros. Aí, ele conta a história, então, de Jacó e Esaú, e depois conta a história de Moisés, porque ele tem propósitos maiores, ele é soberano, ele quer salvar não só um povo de Israel, ele quer salvar o mundo. E ele usa a situação de Israel, rejeitando a mensagem, para poder que essa mensagem seja alcançada também os gentios. Para que nós, brasileiros, estivéssemos sentados hoje aqui e ouvindo isso. Ele vai dizer de vasos de barro, vasos de honra e vasos de ira. Versículo 19 ao 23. Mas alguns de vocês me dirão, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para o uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, que dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória e os vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, Deus então preparou vasos para honra e para desonra. Soberania de Deus. Mas o propósito dele é maior. Versículo 24. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus,
mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada, e acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. O povo escolhido de Deus rejeita de tal forma que talvez não teria ninguém, mas Deus escolheu um remanescente. Há um povo de Deus dentro do povo escolhido de Deus. Esse é o Israel de Deus remanescente. Agora, a coisa mais interessante desse texto é que Deus escolhe não só salvar o povo que ele escolheu, mas escolhe salvar os gentios e ampliar o conceito de eleição. Eu não só escolhi um povo, eu escolhi um povo para revelar Cristo, mas agora eu ampliei, escolhi povos de todas as raças e nações para serem salvos pela graça de Cristo. Por isso que eu digo para você, quando nós olhamos para a caixa dos judeus e achamos que Deus ia pegar essa caixa e dizer todos são salvos, Deus pega essa caixa e pega um punhado de gente dessa caixa e diz, esses são os remanescentes. Mas ele diz assim, agora eu vou fazer uma outra caixa. E dessa caixa aqui vai ser todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, eu quero alcançar a todos. Aí você vai dizer, pô, mas alcançar a todos? Mas isso aí não é injusto? Engraçado que a gente estava preocupado com a salvação só dos judeus. Agora, quando ele quer salvar todos, a gente acha injusto. É engraçado isso. Você está dentro da igreja e de repente você vê que no céu Deus salvou pessoas que você não imaginava que salvasse. Você fala, é injusto. Mas como é que é injusto? É justo. Não é justo. Não tem a ver com justiça, tem a ver com graça de Deus. Porque Deus é soberano. O resumo que eu tenho a respeito desses versículos, queridos, é que Deus faz o que Ele quer e que lhe apraz, porque Ele tem um plano maior, de alcançar o maior número de pessoas. E mesmo que o povo dele o rejeita, Ele tem um coração aberto para alcançar outros. E mesmo que seja temporariamente, Deus se volta para esse povo com graça, o que nós vamos ver no capítulo 10 e capítulo 11. E vai dar chance e oportunidade até o momento que Ele quiser. E cabe a nós, então, nos submetermos a essa soberania de Deus. E entender que o Senhor nos escolheu como povo, tanto quanto escolheu a Israel. E que a igreja de Cristo hoje é o Israel de Deus. E as características desse povo estão no versículo 30, 32, que é um povo justificado pela fé. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça, a obtiveram. Uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava a lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. O que Paulo está dizendo aqui é que se um judeu bem intencionado buscar a salvação apenas na observação da lei, ele não vai alcançar. E mesmo sendo um povo escolhido para ser o povo de Deus nessa terra, cumprir o propósito de Deus nessa terra, ele não vai fazer parte do Israel de Deus. Porque o Israel de Deus é feito de gente que vive a justiça que vem pela fé.
Então eu creio sim na conversão dos judeus, mas creio na mesma forma como que os outros gentios serão convertidos, através de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E por isso, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Versículo 33, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Eu não consigo entender, meus irmãos, que exista outro jeito de Deus salvar os judeus, a não ser através de Cristo Jesus. Mas eu não descarto uma salvação dos judeus como nação escolhida. Mas isso não é o importante desse texto. O importante desse texto é como você lida com o seu Deus. É como nós o vemos e como nós nos relacionamos com Ele. Qual é o nosso entendimento da soberania de Deus? Está aí o ponto mais importante de Romanos 9. Ele já provou que não tem lógica. Ele já provou que não tem linha sucessória. Ele já provou que não tem uma obrigatoriedade em escolher A e dar todas as respostas. Nós estamos vivendo um tempo que a gente, criação de filho, a gente tem que dizer por que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e qual seria o melhor para ele, e dar uma oportunidade, né, na conversa dele ver um outro jeito da gente resolver o problema. Uma democracia muito legal, muito bonita, não estou dizendo que não tenha que ter isso com os nossos filhos, mas a gente esquece que Deus às vezes vai olhar para a gente e falar assim, eu queria só avisar para você que o regime de governo que eu trabalho no céu não é democracia, é teocracia. É o governo de Deus. E quando eu quiser a sua opinião, eu vou pedir, porque eu gosto desse negócio. Mas eu tenho o melhor para você. Porque às vezes pedir opinião da gente é a mesma coisa de pedir para uma criança opinião sobre mecânica. A gente só pede para inseri-la no processo. Mas ela não vai ajudar em nada. É por isso que o governo é teocrático. Então, por isso, queridos, com toda a liberdade que tenho com vocês, para você ter um pulo na sua vida espiritual, você precisa parar de guerrear contra Deus. E precisa de parar de fazer os mimimis contra a vontade de Deus. Você precisa se colocar como aquele que obedece. Mesmo que eu não entendo, que eu não gosto, que não me é prazeroso, a Bíblia não foi feita para você. Você não é o centro do universo. O centro do universo chama-se Jesus Cristo, por isso que é teocêntrico. O centro do universo é o Senhor soberano. E é por isso que a Bíblia é assim, indigesta para a gente. Porque a gente tem que submeter à vontade de Deus. Queria ter uma palavra para você hoje, bem assim, autoajuda. Quer dizer, olha, vai que os teus problemas todos serão destruídos, porque o Senhor, com o seu anjo, vai à frente e vai quebrando todas as barreiras contra você, vai na força do teu Senhor. Eu queria dizer isso, não que Deus não faz, mas eu queria dizer para você assim, vai se submetendo ao poder do seu Senhor. Quebra o jugo, quebra o pescoço, abaixa a crista, começa a dizer sim, Senhor. E você vai ver que a vida cristã sua vai prosperar. Opa, falou em prosperidade. Opa, bom. Do jeito que o Deus soberano quer que prospere. Romanos 9. Baixa a sua cabeça, agora eu quero orar com você. Esse é um processo de cura, queridos. Romanos 9 é um processo de cura para mim e para você. E você só pode dizer que foi curado do mal que aflige a humanidade, que é querer ser o seu Senhor e o Deus de si mesmo, ou seja, se autogovernar, quando você puder orar
com paz no seu coração, dizendo: Tu és soberano. Sim, Senhor. E eu quero lhe obedecer. Mesmo que isso não me agrade, mesmo que isso não seja interessante aos meus olhos, mesmo que isso me faça perder alguns privilégios, ou que isso destrua, ou que isso mexa com todas as estruturas dos meus conceitos, da minha filosofia, da minha ideologia, dos meus pensamentos, Tu és soberano. E o Senhor tem o melhor para mim, e eu creio nisso. Mas o Teu melhor é diferente do melhor que eu acho para mim. Então, quando você fizer essa oração, com toda a paz no seu coração, você está curado da pior doença que o homem pode ter, que é se governar e não precisar de Deus. Ele faz o que quiser, do jeito que quiser. E na sua história aconteceram coisas que nós não temos respostas. E que se pensarmos em termos de justiça, nós vamos entrar em crise. Mas é hora de pensar, o Senhor está me conduzindo para algo. Porque eu não sei, mas eu creio que o Senhor está me conduzindo para algo melhor. E eu me submeto ao Senhor. Porque Tu és soberano. Deus, nessa noite, nós como igreja, curvamos a nossa face, dobramos os nossos pescoços, ó Deus, e reconhecemos, ó Deus, diante do Senhor, que não sabemos o que é melhor para nós, que não entendemos as coisas que nos acontecem, que formamos ideologias, filosofias e teologias que nos agradam, mas o Senhor ri de todas elas e diz assim: quando eu quiser que você escolha, eu deixo você escolher. E quando eu quiser escolher, eu escolho e deixo você escolhido. Mas saiba de uma coisa: todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam. Por isso, nessa hora, Senhor, eu coloco as nossas vidas diante do Teu altar. E nos ajuda a ser submissos à Sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, nos dá uma paz no coração daquilo que não entendemos. Mas, Senhor, dá-nos ao nosso coração o entendimento de que é bom obedecer ao Senhor. É bom Te obedecer. É melhor obedecer do que ter que prestar sacrifícios depois. É melhor obedecer do que ter que se arrepender novamente. É melhor obedecer do que tentar entender e se rebelar contra o Senhor. Dá-nos esse entendimento de soberania do Senhor. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem em pé, queridos. Nós vamos cantar essa música, terminando o nosso tempo de culto. E eu queria que você desse um abraço no seu irmão, dizendo para ele: meu irmão, Deus é soberano. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus.